Olá, igreja. Que bom estar aqui com vocês. Que bom estar aqui de novo para falarmos sobre o tema da célula dessa semana. Estou aqui hoje com Jorge Damasceno, Sim. pastor Jorge Damasceno Amém. também, homem que Deus tenha assim colocado no nosso meio como uma coluna, uma bênção, e a gente vai participar junto aqui desse momento de ministração desse tema tão importante, né, que a gente tem tratado nas células. Amém? Amém. Vamos lá? Bom dia a todos. Então, vamos juntos aí essa semana com esse texto muito importante, muito interessante para todos nós aí nas reuniões dos pequenos grupos. Vamos lá? Bom, nós abordamos nesse mês o texto de 2 Crônicas 7,14. Falamos sobre humilhar, orar, buscar a face de Deus, e hoje é o se converter dos maus caminhos, né? Interessante que a gente também tem falado sobre esse tema, sobre esse texto, nos textos do jejum, né? E eu fiquei, assim, na meditação, fiquei pensando, por que a conversão dos maus caminhos está depois de buscar a face, né? Normalmente a religião fala pra gente que a gente precisa se acertar, se ajustar para se aproximar de Deus. E na verdade, esse texto, que foi uma declaração da própria boca de Deus, nos faz entender que se não estivermos na presença dele, não há conversão. Só há conversão quando ele nos ajuda a nos convertermos. Quando ele nos convence, nos constrange, nos conduz nesse processo de conversão. E nós temos falado sobre a presença de Deus, sobre o que ela causa em nós, sobre o impacto que ela gera, sobre como ela nos quebranta e nos coloca exatamente nesse lugar de arrependimento, de mudança de vida, de tomada de uma nova direção para nós. E esse último ponto, esse último passo, traz uma palavra importante: maus caminhos. Caminhos fala de escolhas, decisões, de experiências vividas, lugares por onde passamos, lugares que marcaram a nossa vida, a nossa história, hábitos que foram gerados, né? E nós precisamos quebrar isso, né? E mudar o nosso posicionamento, né? Damasceno, você passou por muitos caminhos antes de conhecer a Jesus, né? Muita coisa, muita coisa. E teve muita coisa para deixar para trás, né? Valeu a pena? Valeu a pena. Valeu a pena. Uma vida totalmente assim, com o pé no mundo, com os valores do mundo, né? Casa, carro, dinheiro, ter que ser o melhor em todos os aspectos em matéria das concorrências com outros. Na época eu era despachante e, sabe, aquela loucura daquela correria, e Deus mudou tudo. Hoje não tem mais aquela correria, hoje eu sinto paz. Uma paz que, sabe, se tem a coisa eu tô com paz, se não tem eu também tô com paz. Então é totalmente diferente. E é Ele que fez as mudanças, não foi eu que fui atrás dessas mudanças. Ele foi fazendo de forma gradativa, né? De forma que também eu não sofri com as mudanças. Ele foi promovendo isso de forma gradual, de forma paulativa. Ele foi conduzindo esse novo caminho, esse novo trilhar. Até eu chegar aqui no Lins, né? E chegar no Lins, eu entrar em sala de escola de novos convertidos e começar a ver os tratamentos, como é que era o linguajar, a forma né? É assim, em matéria de visão de mundo, a cosmovisão mudou completamente. Eu não sabia que existia esse mundo de paz, de alegria, de justiça que hoje eu vivo. É muito interessante essa mudança. É mudança de caminho mesmo, trajetória de vida, alvos, propósitos.
E isso é alguma coisa muito importante. Todos nós vivemos isso de alguma forma. Temos que viver isso, né? Alguns parecem ter vivido de forma mais dramática, né? Que abandonaram coisas assim, estilos de vida e realidades mais sérias, mais graves, né? Eu, por exemplo, fui criado dentro da igreja, mas não quer dizer que eu não tenha trilhado maus caminhos, os quais precisei me arrepender e mudar, sabe, minha mentalidade, minhas atitudes, né? O ser humano é mau e se distancia de Deus com seus próprios pés todos os dias. Pela graça dele, ele nos atrai com laços humanos, cordas de amor, é o que a palavra diz. Ele é bom o tempo todo. Quando houve um movimento de retorno a Jerusalém depois do exílio, primeiro vem um grupo com Zorobabel, e depois Esdras foi para Jerusalém com uma missão de restaurar o culto, de trabalhar no templo. E Esdras chegou lá e viu muitas realidades, viu desânimo, viu obra parada e viu uma preocupação maior com a construção das próprias casas do que com o templo de Deus. E ele foi fazendo vários trabalhos, mas teve uma coisa que foi gritante para Esdras. Foi alguma coisa muito terrível que deixou ele chocado quando ele soube, quando ele percebeu, quando ele viu. O povo de Israel havia se misturado com nações vizinhas. Muitos homens do povo de Israel haviam tomado para si mulheres estrangeiras, estavam ali casados com elas. E aí o texto propôs para nós aqui no estudo, em Esdras 10, versículo 4, Esdras 10, versículos 2 a 4, diz assim: Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: Fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras, procedentes dos povos vizinhos. Mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se. Esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem, mãos à obra. O impacto da palavra de Deus nos dias de Esdras foi tão forte, a consciência da necessidade de se fazer uma aliança com Deus, confirmar seu posicionamento de fidelidade a Deus, moveu a atitudes dramáticas. Maus caminhos precisavam ser abandonados. E esses homens mandaram embora suas mulheres estrangeiras e com filhos. Isso é um texto difícil, mas é um texto que fala do impacto da palavra em nossas vidas, do que significa abandonar maus caminhos. Esse texto é muito forte. Eu fico olhando para esse texto aqui, e de repente você está no mau caminho, muitas vezes você não percebe que tu está no mau caminho. Então, todo mundo faz, não é uma coisa normal. Que isso, eu vou fazer isso. Só que, sem querer, nós estamos transgredindo o mandamento do Senhor. E a necessidade de retornar, de voltarmos para o caminho do Senhor e abandonar determinadas coisas. E esse texto é muito forte, porque pessoas que eles amavam, eles tiveram que fazer uma escolha. Fizemos coisas erradas e agora nós temos que fazer uma escolha. A escolha foi forte, foi muito forte. Ter que liberar as esposas e a família deles para seguir o mandamento do Senhor. Exatamente. Um dos textos dessa semana, da meditação do jejum, falou sobre isso que você disse. Os maus caminhos dos quais precisamos nos converter nem sempre nos parecem tão maus assim. A palavra caminhos indica que aquilo que é mau aos olhos de Deus passou a fazer parte do nosso ir e vir diário, dos nossos caminhos, nossas escolhas.
os projetos, os alvos que definimos e para os quais nos direcionamos, movimentam a nossa vida, né? Influenciando a direção das nossas vidas para longe da vontade dele. Os bons caminhos sempre nos levam a algum lugar. Os maus caminhos não nos levam a lugar nenhum, pois nos mantêm andando em círculos, normalmente presos dentro de ciclos viciosos, retroalimentando a alma com prazeres vis. Nunca somos satisfeitos. E a gente fica se alimentando daquele alimento que não sacia efetivamente nunca. Os caminhos são bons quando revelam propósito e direção. Quando não temos alvos definidos, somos facilmente distraídos para errar os caminhos. Quando a gente não tem um alvo definido, e principalmente quando esse alvo não é o Senhor, a gente é facilmente distraído pelos prazeres vis, momentâneos, e aí é levado para longe do Senhor, às vezes sem perceber que está indo. Eu lembro de Gênesis, quando o Abraão e Ló se separam, a Bíblia diz que Ló foi armando a sua tenda até chegar em Sodoma. Ele não foi direto para Sodoma, para o lugar símbolo de perdição. Ele aos pouquinhos foi chegando lá. E a gente às vezes não percebe que está num caminho de morte, um caminho de dificuldade. Antes de começarmos aqui a gravação, o Damasceno lembrou também de Abraão, né? A atitude de Abraão de obedecer a Deus e liberar o seu filho Ismael. Como que peso tem isso, né? É peso, é um filho, né? É um filho. Ele ficou... A Bíblia, em determinados momentos, você lê só um versículo e você não tem a abrangência da situação que deve acontecer no coração de um pai ter que liberar o filho, né? Imagina, e Deus teve que falar diretamente com ele: libera, fique tranquilo, não vai acontecer nada com ele, eu vou fazer dele também uma grande nação. Não sei se foi nesse momento que ele falou isso, né? Mas deu um certo alento, um certo conforto para ele liberar, senão é difícil. Ele fala assim: não fique preocupado em obedecer ao pedido de Sara, libera. E ele foi obediente, né? Mas é difícil. É difícil. Mas e Ismael só existiu por um mau caminho. Ismael só existia porque ele e Sara tomaram um mau caminho. E aí agora ele está se convertendo, ele está se posicionando de novo para buscar ao Senhor, e é nesse momento em que Deus fala para ele: anda na minha presença e ser perfeito, né? Ou seja, acerta o passo, fica firme, se mantém obediente à minha palavra, né? Isso é um desafio. Um outro texto que a gente tem para nós aqui, para essa semana, é um texto também daqueles. É o texto de Tiago. Tiago não dá mole para a gente, não. Tiago, no capítulo 4, a partir do versículo 4, ele começa assim: adúlteros. Olha aí. Ele diz: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? E aí a gente pula lá para o versículo 8, ele fala assim: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Tiago, ele começa esse texto perguntando: de onde vêm as guerras que nos dividem, né? Vem dos nossos desejos, vem das nossas paixões, que controlam nossas atitudes. E aí a gente se torna egoísta, brigamos uns com os outros, lutamos para que as coisas aconteçam do nosso jeito. E aí ele vai falar assim: olha, adúlteros, vocês que estão
com o coração dividido, vocês que estão tentando se dividir entre vários amores, tentando amar o Senhor e outra coisa, a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Você não pode ser amigo do mundo e amigo de Deus. Você não pode amar o mundo e amar a Deus. As coisas não se encontram, não se encaixam, né? E aí vem uma parte linda. Você vê que ele bate, mas o evangelho é isso. Bate consolando, bate com graça, né? Ele fala: adúlteros, vocês não sabem que ser amigo do mundo é igual a ser inimigo de Deus? Vocês não sabem que o Espírito tem ciúmes de você? Que palavra poderosa, né? Verdade. Ciúmes. Então, assim, o que é que vem à sua mente quando você pensa que o Espírito Santo tem ciúme de você? Ele gosta de mim, ele quer o melhor para mim. E quando eu começo a praticar alguma coisa que não o agrada, ele fica assim, né? Poxa, não volta, não vai por esse caminho. Não vai, ele deve ficar assim, querendo que eu retorne. O Senhor não nos fez robô, né? Para ele ficar decidindo as coisas por nós. Tanto é que lá em Josué, ele fala: ser forte e corajoso. Ele fala: ser forte e corajoso. Quem é que tem que ser forte e corajoso? Josué. Ele fala: eu vou estar contigo, medita nas escrituras, fique firme na palavra, eu vou estar contigo, mas ser forte e corajoso, quer dizer, muitas decisões, a maioria das decisões, nós tomamos. Nós temos a indicação de Deus, ele mostra o caminho, ele sinaliza, mas quem vai escolher somos nós. Tem aquela, não sei qual foi o momento que eu escutei isso, mas o Senhor nos acorda de manhã cedo. Isso, eu tenho vivido isso, de vez em quando o Senhor me acorda para eu orar. Só que o levantar, quem vai decidir sou eu. Verdade. Muitas vezes eu falo: poxa, Senhor, está tão frio, eu puxo o cobertor e continuo dormindo. O Senhor, ele me chamou para conversar com ele. Então, quer dizer, existe esse momento, ele te chama, ele te sinaliza, mas a decisão é tua. Aí, nesse momento, rola o ciúme. Você vai ver um filme que não te agrada, que não agrada ao Senhor. Aí você está vendo o filme, aquilo mexe com a palavra. No momento ele dá um estalo. Vai caber a você mudar de canal, não ver aquele filme, ou continuar se alimentando daquela situação que o mundo está jogando dentro da tua alma. É assim que eu vejo. Se você não consegue abandonar o filme, ou qualquer outra coisa que esteja te atraindo para longe da presença de Deus, é porque o seu coração está dividido. Está dividido. Entre vários amores. Deus não é o grande amor da sua vida, né? Ele repreendeu a igreja de Éfeso exatamente porque ela tinha abandonado o primeiro amor. E Deus quer ser o primeiro amor e o grande amor. Ele quer ter o lugar de maior honra. A gente até falou isso também num dos textos aqui do jejum. Deus quer que a gente o ame em primeiro lugar porque ele é narcisista. Só ele é bonito, lindão, ninguém mais. Não, é porque ele sabe que isso é graça para nós. Por quê? Porque se nós não o amarmos, estamos perdidos, estamos condenados. Quando o amamos, nos aproximamos dele e estamos salvos de nós mesmos, da nossa própria maldade, da nossa própria corrupção. Então, é graça de Deus. Quando ele diz pra gente: me ame acima de qualquer coisa, não é por narcisismo, é por graça, porque ele sabe que essa é a nossa salvação. Colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas é a nossa salvação. Uma das coisas que nós falamos também hoje, no texto de ontem, do jejum, falava sobre essa questão de Deus falar assim: olha, se vocês querem a cura para a terra de vocês, se humilhem, orem, busquem minha face, se convertam nos seus maus caminhos. Parece ter uma lista de exigências, ó. Se quiser isso aqui, se não quiser, pronto. Mas na verdade, quando Deus diz: se humilhem e busquem a minha face, ele já se antecipou, ele já se predispôs, ele está à disposição de nós. Assim como ele falou para o povo lá no exílio, ele permitiu que o povo passasse pelo exílio, mas disse para o povo: olha, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz, para lhes dar uma esperança e um futuro. Olha só. E aí ele diz: vocês vão me achar quando me buscarem de
todo o vosso coração, e eu serei achado. Eu me deixarei encontrar. Olha só. Deus quer ser encontrado. Ele não está fazendo um jogo duro. Ele só precisa que a gente entenda que não dá para estar dividido entre ele e os muitos amores do mundo. Por isso que Tiago fala, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, vocês que têm a mão dividida. Aí ele vai falar o que a gente falou lá no início. Humilhem-se, entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Então Deus está prometendo para nós que ele se aproximará a partir da nossa aproximação, da nossa atitude, exatamente como o Jorge Damasceno falou aqui. O Espírito tem ciúme de nós. Tem ciúme de nós. A gente tem esse desafio da parte de Deus, de viver essa entrega, de viver essa devoção. Mas ela não vai acontecer sem humilhação. Ela não vai acontecer sem quebrantamento. Sem quebrantamento. Não tem como. Quando o pastor falou, quando você me buscar de todo o vosso coração, eu me deixarei ser encontrado de vós. Significa assim, que você não pode buscar o Senhor e buscar outras coisas. Tem que buscar o Senhor. É buscar, é se humilhar, é chorar, se revela, fala comigo. E aquela paz, essa justiça, paz, alegria no Espírito começa a entrar em você. Então você começa a viver realmente a vida de reino de Deus. Mas não adianta buscar Deus e buscar outras coisas. Não adianta se ter o coração dividido. A gente usa a palavra disciplina, né? Deus disciplina o filho porque ama o filho, como um pai, né? Mas a minha mãe não usava a palavra disciplinar. Ela não dizia para mim assim, olha, eu vou te disciplinar. Ela falava assim, eu vou te dar uma surra. Então, eu já levei muitas surras, Damasceno, de Deus. É mesmo? Não, da minha mãe não levei muito não. Da minha eu era tranquilinha, mas de Deus eu já levei muitas surras. É a disciplina, né? É a disciplina. Já levei muitas surras e essas surras foram uma bênção. Elas me trouxeram de volta. Elas me ajudaram a converter o meu coração, que ainda precisa ser convertido mais a cada dia. Você já tomou suas surras também, né? Surra de choro da alma. De choro da alma, mas eu sabia que era um processo, né? De que ele estava me restaurando nele. Foi um momento que eu tive muitas experiências com ele. E assim, naquele momento do deserto, aquele momento da surra, né? Como o pastor falou, foi interessante dessas experiências que eu tive com ele. No momento, num lado meu, fala assim, poxa, eu queria voltar aquelas experiências. O outro fala assim, não queria aquela disciplina de novo. Né? É isso. Né? Acho que essas disciplinas nos colocam mais próximo dele. Ele nos disciplina porque ele nos ama. O salmista diz assim, foi bom ter passado pela aflição. Porque eu lembro de um tempo de deserto que eu vivi. Sabe? Como você pode ter saudade do deserto? Né? Não tem lógica. Obviamente que eu não quero aquela aflição na minha vida. Mas alguns momentos que eu tive com Deus nesse tempo foram tão inesquecíveis, que aí algumas vezes eu fiquei com saudade daquelas sensações, né? Mas eu não preciso ficar com saudade delas, porque Deus continua agindo, operando. Na verdade, um filho de Deus que ama a oração, por exemplo, ele todo dia tem saudade, ele quer retornar a esse lugar. O lugar secreto é um lugar que o atrai, né? Isso é uma grande bênção. Amém. Amém. Queridos, então, esse é o tema dessa semana. É o último passo que Deus propõe a nós. Na verdade, não são
níveis, né, de atitudes, né? Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, é um conjunto de coisas que precisam ser feitas para que Deus se incline a nós e traga graça e salvação à nossa terra. E nós precisamos de salvação em nossa terra. Amém. Precisamos de saúde para nossa terra, para nossa nação, sobretudo para o nosso coração. Amém? Que Deus abençoe a sua célula nessa semana, a célula de cada um de vocês. Que seja um tempo de quebrantamento, um tempo de confissão de pecados, um tempo de cura, de transformação, um tempo de entendimento daquilo que nós precisamos fazer. Amém? Vou pedir o Jorge então para orar, fazer uma oração agora, para nós encerrarmos esse vídeo, desejando que vocês sejam imensamente abençoados. Amém. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse estudo. Muito obrigado porque o Senhor tem usado o pastor Alexandre, Senhor, para nos alimentar. O Senhor tem entregue a ele, Senhor. O Senhor tem passado para ele, ó Deus, situações profundas, ó Pai, da Tua palavra, para que, Senhor, assim, a igreja como um todo, que está aqui no Lins de Vasconcelos, nos grupos pequenos, nós sejamos alimentados, Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe cada um, Senhor, cada grupo, cada líder de células, supervisores, cada um, Senhor, nesses textos e nesse momento de encontro, de reunião nos grupos pequenos. Que o Senhor se manifeste de forma tremenda nesses dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe você, que seja uma semana de graça, de paz, de crescimento e edificação. Amém. Deus abençoe.